Segunda parte do vídeo, então, o que a ISO tem a ver com o ciclo PDCA? Absolutamente tudo, porque a ISO, conforme a gente já falou lá na primeira parte da videoaula, é a organização do padrão internacional. Então, tudo o que for melhoria, tudo que for ganho, deve estar padronizado para que esse ganho não seja perdido eventualmente durante o tempo de operação das máquinas, por exemplo, depois da melhoria. Então eu implemento uma melhoria e eu tenho que garantir que esta melhoria foi padronizada para que essa melhoria seja seguida por todos os equipamentos, por todas as pessoas. A melhoria precisa estar documentada, registrada e padronizada para que ela possa ser seguida, para que ela possa manter este padrão conseguido após a melhoria. Então, se eu saio de um padrão ruim e chego em um padrão melhor, eu preciso padronizar quais são as diferenças entre as operações antes e depois, para que eu possa continuar fazendo as operações com a adição desta melhoria, obtendo então resultados melhores do que eu obtive, e eu devo padronizar isto para que todos consigam seguir da mesma maneira. Então, o sistema de gestão da qualidade tem requisitos, que esses requisitos são exatamente a tradução dos desejos do cliente, ou seja, o cliente precisa ou deseja tal coisa. Essa tal coisa é transformada em requisitos para que eu possa mensurar, para que eu possa medir, e aí eu vou padronizar como que eu atinjo os requisitos para que eu possa atingir sempre mantendo padrões de qualidade, independente se é no produto, se é no processo ou se é dentro da gestão da manutenção, dentro da operação de máquinas, dentro da operação de equipamentos, por exemplo, para que eu possa controlar todas as etapas, desde a concepção do produto até a verificação da execução e as ações de melhoria. Então, para cada uma das etapas, a norma tem itens, essa norma aqui, tem itens com requisitos para que esse processo seja realizado da maneira correta. Sempre quando vocês ouvirem falar em norma, lembrem de registros e padronizações. Todo mundo deve seguir a mesma instrução de trabalho para que o padrão de qualidade seja obtido, e aí garantindo a qualidade dos equipamentos, do produto, do processo de fabricação. Então nós temos aqui, dentro da ISO, itens da norma, e aqui qual a etapa do PDCA correspondente ao item da norma. Então, eu tenho as etapas do PDCA, planejamento, execução, verificação e ação, e aqui qual o item da norma que ele está relacionado. O planejamento está relacionado com a concepção do sistema integrado da qualidade. O item da norma 7 e 8 significa apoio e operação, são processos de projeto e execução do produto ou o serviço e as atividades de apoio a essa execução. O item da norma número 9 é a avaliação de desempenho, onde está diretamente relacionado com a etapa de checagem ou etapa de verificação do desempenho. E aqui 10, o item da norma em relação às ações de melhoria. Então aqui fica mais fácil de identificarmos quais itens da norma estão relacionados com qual etapa do ciclo PDCA. Então, na etapa do planejamento, nós temos os itens 6, 6.1, 6.2 e 6.3 da norma ISO 9001. Os itens 7 e 8
todos eles estão dentro da etapa da etapa de execução. E os itens 9 da norma está relacionado com a etapa de checagem ou monitoramento, e aqui a melhoria contínua dentro do item 10 da norma ISO 9001, versão 2015. Então, nós temos aqui a definição de cada uma das etapas de planejamento, de execução, de checagem, de levantamento de novos itens a serem melhorados, e aqui um planejamento novo a partir do levantamento de novos dados. Se temos como, por exemplo, uma organização planeja aumentar sua produtividade em 20% e diminuir as paradas de máquina em 30%. Ao final do período, obteve-se um aumento de produtividade de 20%, entretanto, diminuiu as paradas de máquina em apenas 5%. Ou seja, atingimos a produtividade, porém não atingimos aí a parada de máquina dentro do que era esperado. Para a meta de produtividade foi alcançada, já a questão das paralisações, cabe aprender com os erros, corrigir os problemas e redefinir a meta a fim de alcançar o objetivo traçado. Esta melhoria contínua também tem um nome lá no Japão, dentro do sistema de produção Toyota, que é expresso pela palavra Kaizen ou melhoria contínua. Esse termo é utilizado não somente nos negócios, mas também em um ideal intrínseco dentro da vida dos japoneses. Algum dos seus ideais do Kaizen é aprender na prática, eliminar todos os desperdícios, um ideal que deve estar dentro da cultura intrínseco às pessoas. O aumento da produtividade não deve ter investimentos altos, quanto mais barato melhor. Deve ser aplicado em todos os setores e processos da empresa. As melhorias devem ser disseminadas, ou seja, passadas adiante por todas as áreas da organização. As ações devem ter foco em resolver os problemas mais graves. A gente vai ver algumas ferramentas para isso. E o Kaizen deve ser direcionado de forma que seu objetivo seja unicamente a melhoria dos processos, e é basicamente esta melhoria contínua que a gente vai falar agora. Dentro de uma melhoria, a primeira coisa que se utiliza é a definição de uma meta. Esta definição de uma meta está diretamente ligado com a primeira etapa, que é a etapa do P, a etapa do Plan, que é a etapa do planejamento. Dentro da definição de metas, existe uma ferramenta chamada de Metas Smart. O que significa Metas Smart? Metas Smart significa que cada uma dessas letrinhas tem um significado de uma palavra em inglês. A meta deve ser específica, a meta deve ser mensurável ou deve ser medível. Medível está errado, mensurável. Medível ficou horrível, não tem como apagar o vídeo, então eu não vou gravar de novo, vocês finjam que eu não falei isso. A meta deve ser atingível, ou seja, ela deve ser real, não adianta eu colocar uma meta que eu não consigo atingir. A meta deve ser relevante e a meta deve ter um prazo estipulado para a conclusão. Esqueça esse atingível aqui. A meta deve ser mensurável, atingível e mensurável. Então, todas as metas devem ser específicas, mensuráveis, devem ser atingíveis, relevantes e ter um prazo para conclusão. Vamos dar um exemplo de uma meta específica. Diminuir o índice de retrabalho. Mensurável. Eu consigo medir o índice de retrabalho? Sim. Deve ser atingível. Então eu vou colocar
um objetivo para a meta. Diminuir o índice de retrabalho em 15% ou em 20%. Deve ser atingível. Deve ser relevante, ou seja, deve ser importante atingir. Se não for importante, eu estou gastando recursos à toa. Então significa que reduzir o índice de retrabalho é relevante para o desempenho da minha produtividade da minha empresa. E reduzir o índice de retrabalho em 20% num prazo de 6 meses. Então, esta meta é uma meta SMART. Reduzir o índice de retrabalho em 20% num prazo de 6 meses. Isso é uma meta chamada meta SMART. Vamos repetir então. Uma meta SMART, vamos dar um exemplo de uma meta SMART. Reduzir o tempo de setup em 50% dentro de um mês. Aumentar a produtividade em 10% dentro de 6 meses. Ou seja, eu tenho então uma definição da meta, e quanto mais específica, mensurável, atingível, relevante e com um prazo associado, mais fácil de se monitorar esta meta. Então, essas metas são chamadas de meta SMART. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas da qualidade. Eu vou fazer um intervalinho aqui no vídeo e vou continuar na terceira parte agora. Até a terceira parte então, turma.